No último domingo foi realizado o primeiro turno das eleições de 2022. A democracia, apesar de todos os seus desafios, permite a construção de um horizonte de uma sociedade mais plural. E olha só, a gente recebe aqui no estúdio agora o psicanalista René Dentes, que vai explicar para a gente e conversar também a respeito da democracia também ligada, com os ensinamentos de Francisco nos tempos de hoje. René, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por receber o nosso convite. Bom dia, René. Bom dia, Tiago, bom dia, Vanessa, bom dia aos nossos queridos telespectadores. René, para a gente começar falando sobre esse assunto, As eleições, passamos o primeiro turno, Sim. Agora dia 30 tem o segundo turno, e se a gente começar falando baseado nos ensinamentos de Francisco, o que a gente pode aprender, o que a gente tem que levar para o segundo turno também? Olha, Tiago, é muito importante, que Francisco, nas suas duas últimas encíclicas, ele chama atenção para alguns pontos muito claros, Seja na Laudato Si, Casa Comum, com Fratelli Tutti, ele vai enfatizar primeiro o desafio e a necessidade de nós cuidarmos da nossa casa, do nosso planeta, dos aspectos ecológicos, E ele fala numa ecologia integral, numa ecologia que coloca o ser humano em contato de forma fraterna em relação à natureza, muito fundamentado nos ensinamentos de Francisco de Assis, que fez aí aniversário ontem, e além disso, uma ecologia que vise o bem comum, por isso a economia de Francisco e Clara, Inclusive a PUC Minas tem vários projetos importantes nesse sentido, E além disso, a questão do ambiente fraterno entre nós, Então, a política, no seu sentido lá grego, lá atrás, ela faz referência a buscar soluções para o bem comum, para todos. Francisco alerta para os mais necessitados, mais pobres, que precisam de um ambiente fraterno para viverem com dignidade. Então, é preciso lembrar, no nosso contexto, sim, de que tem pessoas que sofrem, tem pessoas que sofreram muito, por exemplo, na pandemia, Foi muito triste, eu tive mesmo muitos alunos que morreram, Muitos familiares de amigos que morreram, familiares que estiveram, e a gente sofreu muito, não podemos esquecer isso, René, a gente passou agora pelo primeiro turno das eleições presidenciais e como, a exemplo, na verdade, de 2018, a gente viu um Brasil polarizado, dividido. A democracia, ela acaba demonstrando alguns sinais de esgotamentos. E eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente pode lidar, diante aí... Estamos prestes a vivenciar o segundo turno. Diante dessa situação, como vivenciar e melhorar, claro, também, essa sensação de esgotamento da democracia? Então, Vanessa, é muito interessante, porque ontem foi aniversário de São Francisco de Assis, Sim. E hoje é aniversário da Constituição Federal de 88, 34 anos, E eu não tenho dúvida nenhuma que em 34 anos nós avançamos muito. Em termos democráticos, Algumas pessoas falam assim, mas antigamente, 40 anos atrás, a escola pública era melhor, Vivíamos menos violência, vivíamos uma sociedade mais organizada. Mentira! A escola pública era melhor para uma elite, mas não havia a universalidade da educação. Então, hoje nós temos uma escola que é possível para todos. Tem desafios? Tem. Mas o Brasil, por exemplo, é o único país que tem mais de 60 universidades públicas, que tem escolas públicas em todos os seus municípios, Além disso, o sistema público de saúde. Isso tudo foi permitido por causa da Constituição de 88, completa hoje 34 anos. Então, a gente tem que olhar que a democracia ela tem um horizonte. Qual que é o seu horizonte? Liberdade e igualdade, que são direitos fundamentais, nós não podemos esquecer disso, Então, qualquer proposta que vá contra essas ideias não são possíveis. Você defender, por exemplo, o nazismo no Brasil, ou uma situação que vai ferir a liberdade ou a igualdade, não é possível. E a equidade, porque aqueles que estão mais abaixo precisam de auxílio do Estado para terem as mesmas oportunidades. Então, nós somos um país, veja, eu dou aula há 18 anos, E eu fico muito feliz toda vez que eu vejo um aluno que ele trabalhava em alguma profissão, que ele ganhava pouco, trabalhava muito. Eu já dei aula e dou ainda em aula em regiões mineradoras.
pessoas que trabalham, fazem turno e vão para a aula, né? Depois vai para o seu turno ou vem direto do turno para a aula. E depois ela consegue formar, consegue um trabalho para ela melhor, né? Dentro do que ela estudou, e tem uma condição de vida melhor. Fico muito feliz com isso. A educação, ela é a condição de transformação que nós temos. Então, as revoluções na educação que a gente precisa são revoluções de inclusão. Todos têm que participar. Pluralismo. E é essa mensagem cristã. Cristo foi aquele que deu as mãos a todos. Ele não excluiu ninguém. Então, pluralismo, diversidade, deve ser a grande mensagem nossa, de todos nós cristãos. E não exclusão, não ódio, não violência, não armas. Eu acho inconcebível cristão defender armas. Cristo não fez isso. Isso é hipocrisia. Renê, voltando para as lições de Francisco, né? Ontem foi celebrado, como a gente disse, né? Foi dia de São Francisco, e a gente tem uma parte muito importante na oração de São Francisco, que ele fala que onde houver o ódio, eu leve o amor. Você falou sobre a importância. Cristo não defendia o armamento, não defenderia nos dias atuais. Quais são as lições de Francisco que as pessoas devem levar em consideração na hora de exercer a democracia e fazer o voto? Escolher um candidato que vá de frente com o cristianismo, com as lições de Francisco? Sem dúvida. Eu acho que Francisco, ele foi assim, uma inspiração do Espírito Santo. Ele é muito guiado, né? Porque é o Papa dos nossos tempos. Um Papa que, como ele mesmo disse, foram buscar no fim do mundo, né? Porque a Argentina tem lá a região do fim do mundo. E ele, um Papa que veio com uma realidade de igreja muito diferente, uma realidade latino-americana. Ele, por exemplo, negava viver lá na moradia dos bispos e ia para o seu apartamento pessoal ali no centro de Buenos Aires, percorria as favelas. Ele entende o sofrimento do povo. Então, Francisco, seja no Ângelus, seja nas suas cartas apostólicas, seja nas suas encíclicas, diversos documentos, em entrevistas, ele sempre exalta essa realidade do povo. Nós não podemos decidir nada politicamente a partir de paranoias, de ideias e nem de medo, mas a partir do real, do outro que está próximo a nós e que precisa de nós. Se a gente ficar numa sociedade apenas narcisista, individualista, querendo excluir os outros, nós viveremos a barbárie. Então, as lições de Francisco, que as suas medidas últimas, por exemplo, na igreja, né, a nomeação do cardeal Leonard Steiner, né, por exemplo, Dom Leonard Steiner, da Amazônia, indica o caminho de Francisco, né? O caminho de Francisco é de uma igreja que é atenta aos problemas dos nossos tempos. Isso nós não podemos negar. Então, é alguém que veio num momento de sensibilidade às angústias contemporâneas, né? Então, de fato, negar isso é negar o cristianismo no seu momento atual, né? E o papel da teologia, eu que estudei teologia na Faculdade Jesuíta, né? Fiz doutorado lá e tive vários mestres muito importantes, padres jesuítas. O papel da teologia é decodificar a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho em cada momento da história. E nós temos essas mudanças. Precisamos entender o que é ser cristão no século XXI. Renê, a gente já está caminhando, né, pro final desse bloco, mas eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente, sobre a intercorrência do medo que marcou tanto essa eleição, né, essas últimas eleições, e vem marcando, né, o nosso país, infelizmente, o medo em quem votar, o medo de expressar a sua opinião. Qual a consequência desse sentimento para a nossa democracia? Então, Vanessa, isso aconteceu em muitos contextos. Nós vimos um contexto muito parecido nos Estados Unidos, no antigo presidente, sem ser o atual. Nós vimos também na Itália atual, né, esse problema, na Turquia, na Polônia, na Hungria. Na Europa, por exemplo, se fala do medo ao imigrante, então vamos colocar barreiras. Nos Estados Unidos também se falou tanto disso, né? Francisco, mais uma vez, ensina o contrário. Não, os imigrantes, eles sofrem, nós precisamos acolhê-lo. Tem exemplos bons disso. Por exemplo, na Alemanha, há uma inclusão do imigrante de forma que ele
está ali enquanto humano, na sua dignidade. Nós não podemos excluir. Se o mundo pensar de forma individualista, em sua casa, em seu condomínio, em sua família apenas, criando muros, e muros aí quer dizer muita coisa, nós viveremos um problema muito sério daqui para frente, uma barbárie. Agora, as lições de Francisco, inclusive a nossa democracia latino-americana, brasileira, vamos pensar globalmente, vamos pensar no todo, na casa comum. Se conseguirmos pensar assim, aí, de fato, nós seremos uma democracia real. O problema da democracia é que ela, muitas vezes, ela está baseada em ideias ilusórias. E aí não é a realidade. Dizer, por exemplo, olha, eu tenho que cuidar de todos os elementos econômicos, mas o povo está passando fome. Não, mas não está. De fato, não está passando fome, não existe isso no Brasil. Isso é paranoia. Isso é não estar na realidade, né? Nós devemos olhar a realidade e aí sim tirarmos os ensinamentos. Vamos olhar o real. A democracia, ela só é efetiva quando ela inclui o outro que pensa diferente, o outro que vive diferente e de uma forma plural, todos, né? Então, nesse sentido que é importante que a gente esteja atento o que é verdadeiramente ser cristão e não apenas um cristão farisaico. Assunto muito importante. Renê, muito obrigado pela sua participação. Na semana que vem você volta aqui com a gente, né? Claro, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos, um abraço e fiquem com Deus.